Olá, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa noite de segunda-feira, uma live especial. Não estamos, não é terça-feira, não é quinta-feira, mas estamos aqui novamente, porque hoje a gente vai começar um projeto novo aqui com vocês. A gente vai trazer vocês para o background, né, para a parte de trás, nas cenas aqui atrás do Reset, do nosso programa do Reset. Porque a gente vai começar hoje com vocês aqui o que a gente deu o nome, nomeou de Reset Sem Fronteiras. O que isso quer dizer? Segundas-feiras agora a gente tem um encontro marcado aqui, então, onde durante esses 10 encontros, essas 10, a gente vai falar sobre alguns estudos científicos. Os estudos científicos, eles definem parte quando a gente fala sobre o nosso estilo de vida, sobre a nossa longevidade, sobre a nossa alimentação. Vem essa parte de ciência, com certeza também. Por mais que eu sempre acredite que a gente tem uma inteligência física, né? A gente tem uma inteligência que às vezes ela só tá adormecida, mas no fundo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Às vezes a gente precisa de alguns caminhos. E a ciência aí também para nos mostrar coisas que às vezes elas desmistificam, elas mostram outras realidades, né? Coisas às vezes que a gente acha que tá super certo, às vezes ela vem ali com alguns estudos e mostra, talvez a gente possa fazer por um. E em outros casos, não, ela só vai lá e reforça coisas que a gente já sabe, que a gente já tem esse conhecimento, às vezes até por questões culturais, questões tradicionais. Boa, então, hoje, para o nosso primeiro encontro, eu separei aqui 2 estudos bem legais, bem interessantes, onde a gente vai tu vai acompanhar aqui na minha tela, enquanto a gente vai conversando, eu vou te mostrando a minha tela aqui, esses dados, alguns pontos, e tu vai ver que muitas coisas aqui do que a gente vai encontrar aqui nesses estudos são coisas que a gente já tem de conteúdo aqui nos nossos canais. Então, tanto no YouTube, quanto aqui no nosso Facebook também, quanto no nosso site. Então, tu vai ter uma gama legal já. E lembrando que lá no nosso site a gente também tem uma parte que chama artigos. Esses artigos eu costumo trazer esses dados que a gente retira aqui desses estudos científicos que a gente encontra em toda essa nossa parte de pesquisa. Show? Então, hoje a gente vai falar sobre o benefício que tem quando a gente muda o nosso estilo de vida. A gente fala bastante, por exemplo, sobre a longevidade, né? Sobre como as nossas escolhas diárias, como as nossas escolhas de estilo de vida, elas influenciam muito na nossa longevidade. Mas, falando em longevidade, a gente também pensa sobre a nossa pele, né? Principalmente mulheres, a gente tem essa busca por cremes e outras coisas que a gente possa fazer para que evite sinais de envelhecimento precoce, rugas, enfim. Então, hoje a gente vai começar nesse nosso primeiro encontro vendo alguns dados, esses 2 estudos que eu separei aqui para mostrar para vocês, sobre qual é o impacto, principalmente da nossa alimentação, quando a gente pensa numa saúde para nossa pele, quando a gente pensa numa pele mais jovem. Legal? Então, não só tem um impacto na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa longevidade, mas também a gente consegue ver o impacto, é o que a gente vai ver agora nesses 2 estudos, na nossa pele. Boa? Então, quanto mais a gente conseguir comer dessa forma, quanto mais a gente conseguir colocar coisas boas, não só de comida, mas também de pensamentos para dentro do nosso corpo, melhor vai ficar a nossa pele, a nossa aparência também. Boa? Então, vamos lá para o nosso estudo. Vamos colocar aqui na tela para eu poder compartilhar. Nisso, eu vou ficar pequenininha. Não sei se tu percebeu, mas eu estou hoje com um microfone diferente. Alguns problemas técnicos ocorreram, mas nada nos impede, né? Tô com esse microfone agora de Galvão Bueno para narrar aqui o que vai acontecer no jogo de hoje. Então, vamos dar aqui. Aqui agora tu acompanha a minha tela, tudo que eu for mexer aqui tu vai ver o que tá acontecendo. Mas o primeiro estudo que eu separei aqui, ele chama Diet and Dermatology, The Role of Whole Food Plant-Based Diet. Whole Food Plant-Based Diet é o que a gente fala sempre de uma alimentação plant-based. Qual é a ideia da alimentação plant-based? A alimentação plant-based é uma alimentação que ela é centrada, ela é focada em alimentos de origem vegetal. Quais são eles? Todos aqueles alimentos do hortifruti, quando a gente vai para uma feira, quando a gente vai numa feira de agricultores, quando a gente vai para a parte de hortifruti do super, aquela vasta quantidade de opções que a gente tem, coisas que a gente pode plantar, que a gente pode também. Além disso, também grãos integrais, algumas nozes, leguminosas, que aqui estão, por exemplo, feijões, lentilhas, grão de bico, ervilha. Então, a gente vai ver alguns outros exemplos aqui também. Se tu já acompanha os nossos conteúdos, tu sabe bastante sobre isso, como colocar isso em prática.
A gente fala muito sobre receitas, muito sobre como que a gente pode implementar isso, como que a cozinha, ela é uma forma também de terapia. Mas o nosso intuito dos nossos encontros, que a gente vai começar hoje aqui contigo, é justamente para a gente entender alguns porquês. Às vezes é isso que a gente precisa, né? A gente precisa entender o porquê para daí ter a nossa motivação para fazer o como, para colocar realmente as coisas em prática. Então eu espero que esse conteúdo aqui também te ajude a entender alguns motivos, algumas coisas que estão por trás. E esse estudo aqui, ele tá focando bastante no que a gente chama aqui de reversing skin aging, que é revertendo a questão do envelhecimento da nossa pele. Boa? Boa. Ele já começa aqui falando que muitos estudos demonstraram, aqui a gente tem, demonstraram que uma alimentação plant-based, uma alimentação focada em alimentos integrais, vegetais, legumes, muita salada, muita fruta, muita verdura, show? Pode ajudar na prevenção e, em muitos casos, também em algumas doenças crônicas. Aqui ele está falando nos Estados Unidos, mas isso não acontece só nos Estados Unidos. Isso acontece para todo mundo que coloca, né, que foca a nossa alimentação, é uma alimentação muito boa, alimentação muito mais saudável e muito mais próxima. Boa. Mas aqui, então, nesse estudo a gente vai focar, o objetivo desse estudo vai ser para identificar alguns padrões de participantes de vários estudos nessa parte de o que foi feito, o que deu certo para que houvesse realmente uma melhora na saúde da pele dessas pessoas, onde elas se sentiram, então, não só com uma melhor disposição, mas o efeito mais focado na nossa pele. Aqui a gente sempre começa, todos os estudos, se tu não é familiar com isso, a gente sempre começa com essa parte aqui do abstract, que é uma visão geral do estudo, uma introdução, por exemplo, qual é o objetivo do estudo, quais são os métodos que foram utilizados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, e o resultado. Boa? Muitos estudos, às vezes, dependendo do tipo de estudo, consegue ter uma ideia legal sobre os resultados e as conclusões. Mas uma das coisas que eu já aprendi, eu vou até passar isso para ti, se é uma coisa do teu interesse, isso é um iceberg. Muitas vezes, grande parte das vezes, eu sempre busco essa. Eu acho que vale muito a pena quando a gente lê o estudo por completo. Porque a gente consegue identificar qual foi o método que foi utilizado, se as coisas elas fazem sentido. Alguns estudos, principalmente quando a gente fala sobre estudos em relação a alimento, às vezes eles comparam alimentos que não são da mesma categoria, não são da mesma coisa. Então, às vezes, tem alimentos que dizem lá, alguns estudos, isso é uma coisa para a gente ter em mente, porque muitos estudos, quando a gente fala sobre alimentação, muitos estudos eles acabam sendo corrompidos, porque a gente tem uma grande indústria por trás, muitas vezes. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ter um pouco mais, um olhar um pouco mais aguçado para essas partes. Então, sempre ler essa parte que fala mais sobre o detalhe, que fala mais sobre como esses estudos, de onde essas informações surgiram, quais comparações que aconteceram. Show? Então, o método, a forma como esse artigo aqui, como esse estudo que a gente tem aqui, por exemplo, ele juntou vários artigos que já foram publicados nas revistas científicas, usando algumas palavras-chave, alguns keywords. Por exemplo, telomerase, que é o que a gente vai ver aqui, a sigla aqui para Whole Food Plant-Based, que é uma alimentação plant-based baseada focada em alimentos de origem integral, por exemplo. A gente vai ter aqui vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, várias coisas aqui que foram buscadas no banco de dados e foi juntado um total de 79 artigos para a gente chegar nessa análise aqui. Para a gente começar essa parte do envelhecimento, a gente precisa entender uma coisa que acontece no nosso corpo, que até então sempre foi considerada uma coisa natural. Boa? Eu vou te mostrar aqui na tela os nossos telômeros. Talvez tu te lembre das aulas de biologia, de ciências, talvez não. Vou mais simplificado aqui para que tu entenda. Lembra que a gente tem aqui dentro do nosso corpo, a gente tem o nosso DNA, e os telômeros, eles têm o nosso DNA dentro deles, tá? Os telômeros têm ali os nossos DNAs. O que acontece? Sempre foi acreditado, por muito tempo, que o envelhecimento é algo natural do nosso corpo. E que os telômeros, com o tempo, eles vão perdendo
Os telômeros, eles são, tem essa pontinha bem no final deles, não sei se tu consegue ver a partir da nossa imagem aqui, ali são esses telômeros. Esses telômeros, eles são, vamos pensar assim, por exemplo, sabe o cadarço que tu tem no teu tênis? O cadarço, ele normalmente tem no final dele uma pontinha, uma pontinha de plástico que faz com que o cadarço não desamarre, né? Com que os fiozinhos não se soltem. No momento que aquele plástico se rompe, a gente começa a ver que o material ali, o tecido começa a ficar feio e ele começa a se soltar. O mesmo acontece com essas partes, esses telômeros. É como se fosse a mesma coisa dos nossos cadarços. Quando essa parte começa a soltar, quando essa parte no final ali começa a soltar, a gente começa a perder DNA e isso faz com que a gente envelheça com mais rapidez. Então, uma das coisas que sempre foi acreditado, anos atrás, era que isso era um processo natural do nosso corpo, que o processo natural era, conforme a gente envelhecesse, a gente perderia essa proteção, essa capinha no nosso DNA ali, né? Mas foi visto, e uma das pessoas que estuda bastante sobre isso é o Dr. Dean Ornish. Ele é um cientista, um pesquisador americano, e ele tem há muitos anos já focado, né, os estudos dele nessa parte de estudar o que acontece com essa telomerase. Vamos voltar aqui para o nosso estudo, para a nossa tela do nosso estudo, agora que tu já viu mais ou menos o que quer dizer essa pontinha do cadarço. E esse doutor de Ornish, junto com outros cientistas, eles foram percebendo que tem vários aspectos que fazem com que essa pontinha do cadarço ali, digamos, ela comece a se soltar com mais facilidade, com mais rapidez, levando então ao nosso envelhecimento, ao envelhecimento precoce do nosso corpo. Foram identificadas, mas principalmente o nosso estilo de vida. Então, por isso que aqui no canal a gente fala muito sobre o nosso estilo de vida, que não é só sobre a nossa alimentação, mas é também os nossos hábitos de sono, os nossos hábitos de exercício físico, o que passa na nossa mente, qual é o tipo de conexão que a gente tem conosco e com outras pessoas. E os estudos desse doutor, desse cientista, que são muito interessantes, demonstraram que os nossos estilos de vida, eles conseguem fazer com que essa pontinha do cadarço no nosso código genético, ela permaneça ali e ela, inclusive, se recomponha. Então, ao invés de passar por esse processo de que o que se acreditava antes, que isso naturalmente diminuiria até sair, até perder esse nosso código genético daquela nossa célula, a gente percebeu, eles foram percebendo nos estudos, nas análises, que não. Conforme a gente vai melhorando o nosso estilo de vida, uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável, mais ativo, né, uma boa alimentação, colocando boas coisas para dentro do corpo dela, consegue fazer com que esse envelhecimento precoce não aconteça. Não aconteça com tanta rapidez. Porque, vamos e convenhamos, é um processo natural do nosso corpo, em algum momento a gente vai desligar. Sabemos disso, né? Mas também não precisa ser tão rápido, né? E isso aí, então, acontece nessa telomerase. É a capacidade que a gente tem dessa pontinha do cadarço ali, dessa pontinha que a gente tem no nosso... Tem algumas roupas, por exemplo, alguns abrigos que também tem isso, né? Se tu for ver nos teus cadarços dos teus tênis, por exemplo, tu vai perceber ali, tu vai conseguir fazer uma boa associação do que isso quer dizer. Mas esse estudo, então, ele vem mostrando, ele vem fazendo essa introdução para que a gente lembre que acontece isso, e que isso está ligado com o processo de envelhecimento. E como que a gente pode, então, fazer para que a gente consiga prevenir isso e, inclusive, reverter. Inclusive, aqui no título, ele já fala sobre doenças crônicas. O envelhecimento, ele não está só ligado ao envelhecimento da nossa pele, né? Ele também está ligado ao desenvolvimento de doenças crônicas. Então, esse processo aqui do nosso estilo de vida, de quando a gente começa a mudar o nosso estilo de vida, quando a gente começa a colocar melhores coisas no nosso dia a dia, desde melhores alimentos, desde melhores práticas, desde diminuir tentativas para a gente diminuir o estresse, para a gente se conectar mais a nós, para a gente se conectar mais com uma energia, com a nossa fé, com Deus, com o universo, com o que tu acredita, a gente vai fortalecendo todos esses âmbitos, todos esses pilares que a gente tem, que a gente precisa fortalecer, para que assim a gente crie uma melhor sensação de bem-estar. E isso também vai impactar e muito no nosso corpo. Boa? Boa. Mas, como esse estudo aqui, e a gente vai focar o nosso encontro de hoje, falando sobre qual é o impacto, quais são alguns alimentos, inclusive, que a gente pode focar para que a gente consiga melhorar a aparência da nossa pele. Boa?
Esse é o nosso objetivo de hoje. Mas eu acho que essa introdução aqui, ela é bem, bem interessante. Boa. Vamos entender uma outra parte. A gente fala, se tu nos acompanha aqui, eu realmente aconselho que tu assista algumas das nossas lives onde a gente fala sobre essa parte de antioxidantes, porque tem um processo que o nosso corpo passa, que também vem a partir do nosso estilo de vida, das nossas decisões diárias, se a gente fuma, se a gente não fuma, se a gente come alimentos muito açucarados, se não comemos, se a nossa alimentação é mais focada em alimentos plant-based, alimentos de origem vegetal, do que alimentos muito processados. Então, essas escolhas, todas as escolhas que a gente faz, elas nos levam para um caminho. E às vezes a gente opta por caminhos que aumentam a inflamação no nosso corpo. E tem momentos que a gente opta por caminhos que desinflamam o nosso corpo. Quando a gente opta por caminhos que inflamam mais o nosso corpo, a gente precisa ter em mente que a inflamação, ela também está ligada a doenças crônicas. Então, praticamente todas as doenças, elas começam por um processo inflamatório no nosso corpo. E aí entra esses alimentos que tu provavelmente já deve ter visto, inclusive em embalagem de muitos alimentos por aí no supermercado, dizendo que são antioxidantes. O que acontece? A inflamação, ela acontece por um processo oxidativo do nosso corpo. Quanto mais processos oxidativos a gente tem, mais inflamação a gente gera e, consequentemente, também mais envelhecimento precoce no corpo também. Tá tudo muito interligado. E o que a gente pode fazer para que esse processo oxidativo, essa oxidação, ela não ocorra? Um dos fatores, que é o que a gente está falando hoje, é a nossa alimentação. Então, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo influencia e muito na forma como a gente faz com que o nosso corpo reaja a esses processos oxidativos. A gente tem uma live que fala bastante sobre isso, eu recomendo que tu assista. Eu não me lembro agora o nome dela, mas eu posso verificar depois para te passar, para colocar daqui a pouco aqui como conteúdo relacionado. Mas o processo oxidativo é algo que acontece naturalmente no nosso corpo, mas que a gente também tem o controle. É como se tu tivesse... Sabe ali quando tu vai ligar e desligar a luz? O interruptor de luz? Se tu coloca ele para uma posição, tu desliga a luz. Tu coloca ele numa outra posição, tu liga a luz. E o mesmo acontece também com esse processo oxidativo. Se a gente coloca alimentos que são antioxidantes, que evitam esse processo oxidativo, a gente vai fazer com que essa oxidação diminua. Se a gente não coloca esses alimentos, e muito pelo contrário, começa a colocar alimentos processados, alimentos, aqueles junk food, sabe? Aqueles alimentos assim que não agregam nada no nosso corpo, porque às vezes a única coisa que agregam é no paladar, naqueles o que a gente gosta de falar aqui, de 10, 15 minutos de prazer e depois tu sente os efeitos depois. É como se tu estivesse ligando o teu interruptor ali, ligando a tua tomada, ligando o teu coisinha ali de controle de luz para aumentar o processo oxidativo, para aumentar essa oxidação. Mesmo que acontece, por exemplo, vamos imaginar, vamos fazer trabalhar a nossa criatividade juntos. Vamos dizer que tu vá pra praia e tu já percebeu que, por exemplo, na praia acontece esse processo muito forte, né? Vem a maresia e principalmente aquelas praias que estão, aquelas casas que estão bem na beira da praia, elas, onde tem ferro e o ferro não está muito bem tratado, o ferro começa a corroer, né? Já viu isso? Isso acontece pelo processo da maresia. No nosso corpo, não é necessariamente maresia, mas acontece com o que a gente escolhe que aconteça. Então, isso realmente está ligado ao nosso estilo de vida. Hoje a gente já sabe, a gente tem um campo na ciência que chama epigenética, que estuda muito sobre o impacto do nosso estilo de vida nas condições do nosso corpo. Lembra que a gente falou antes, a gente achava que aquele processo de começar a perder lá aquela capinha que protege o nosso DNA, que protege o nosso código genético, fosse um processo natural, que a gente realmente teria começado isso conforme a gente envelhece, a mesma coisa acontecia com a genética. A gente era acreditado que as doenças, elas simplesmente corriam no sangue, corriam na família, né? Ah, se o fulano teve tal doença, a probabilidade das outras pessoas da mesma família terem é grande. Ou, se o fulano viveu até os 100 anos, a probabilidade das pessoas da família viverem até os 100 anos é grande. E hoje a gente já sabe, através desse campo de estudo da epigenética, que isso não está tão ligado assim à nossa genética. A genética, ela tem um impacto em torno de 10%, de acordo com os cientistas, nessa parte. Então, só 10% pode dizer se tu realmente vai ter alguma coisa que vem a partir da tua família, seja ela boa ou não.
90% tem a ver com as suas escolhas todos os dias em relação à tua saúde. Se tu percebe, por exemplo, que na tua família tem um quadro que vem se perpetuando por exemplo, de uma doença ou de muito bem-estar, vamos dizer, de muito bem-estar, e tu resolve fazer um caminho contrário, a realidade é que tu vai acabar com um outro resultado. Tanto se for um contrário que seja muito bom, por exemplo, tu percebe que tem né, as pessoas na tua família, elas não são assim, não tem uma longevidade, né, não tem uma boa qualidade de vida, e tu percebe, opa, eu sei que tá nas minhas mãos, então eu posso fazer algumas coisas diferentes para ser diferente, para ter um resultado diferente, para ter uma saúde diferente. E aí tu começa realmente, aí tu percebe que os 90% estão nas tuas mãos, e não necessariamente os 10% da genética. O mesmo acontece se, por exemplo, se tem uma família de pessoas que, né, que atingem uma longevidade. Por exemplo, a família por parte do meu pai, fatores genéticos, que eu acredito é muito mais ligado ao estilo de vida, como a gente vem falando, obviamente, mas tem uma parte da família, da nossa árvore genética, da árvore genealógica, puxado pro lado da minha avó paterna, por exemplo, que tem muitos marcadores de pessoas que atingem idades muito avançadas. Minha avó, por exemplo, chegou aos 100 anos, mantendo uma boa qualidade de vida. E antes acreditava que isso era uma parte da genética, mas muitas vezes não, é só o nosso estilo de vida que a gente replica. Então, pensa aí, vai pensando na tua família, no que tu percebe, né, de coisas que tu replica em relação à tua família, que sejam positivas e que sejam talvez não tão boas assim, o que tu já pode pensar em fazer diferente. Boa? Mas vamos voltar lá, que agora eu vou falando e eu vou me empolgando aqui, como tu bem pode perceber. Mas vamos focar aqui no estudo, porque é para isso que eu tô com ele aqui na tela te mostrando. Boa? Boa. A gente estava falando sobre a ação oxidativa que acontece no nosso corpo. Aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque o nosso corpo, ele produz antioxidantes. Eu até lembro que na nossa live anterior, quando a gente falou sobre esse assunto, eu falei algo que eu acho que fez bastante sentido para muita gente que estava assistindo, que o nosso corpo é muito mágico. A gente precisa reconhecer o poder que o nosso corpo tem. Na mesma proporção que a gente produz essa ação oxidativa no nosso corpo, o nosso corpo também produz os antioxidantes. Então, da mesma forma como algumas coisas às vezes estruturam em relação ao nosso corpo ele também tem a capacidade muito inteligente de se autocurar. Quando que isso acontece? Quando a gente tem as condições ideais, quando a gente realmente está entregando coisas boas para dentro do nosso corpo, colocando coisas boas para dentro do nosso corpo. É como uma planta que, se tu tem, por exemplo, digamos que uma orquídea. Uma orquídea, tu tem lá, tu tem aqueles nutrientes que tu pode colocar na água, colocar uma boa água, por exemplo, né? Conforme tu for cuidando de como tu trata a tua orquídea, se ela não tem muito sol, se ela tá num lugar adequado, enfim, ela vai continuar uma orquídea linda, maravilhosa, produzindo as mais belas flores. Agora, se tu não coloca água, se tu coloca água lá de vez em quando, né, não faz uma coisa com constância, se tu não coloca, às vezes, algum alimento legal que ela quer, se tu deixar ela muito exposta no sol, muitas coisas, então, vão fazer com que, potencialmente, a tua orquídea faleça antes do tempo. E, assim como uma vida de uma flor, uma vida, né, animal, vegetal, a nossa acontece a mesma coisa. Então a gente precisa também pensar o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Boa? E falando então nisso, a gente tem algumas vitaminas aqui que foram demonstradas nessa mescla desses 79 artigos, mostrando que elas são muito legais para o nosso corpo. Vamos falar um pouquinho sobre elas aqui. A gente tem a vitamina E, que fala que é o principal, o primário, o antioxidante primário, o principal, o número 1, boa. Ele tem uma ação muito interessante em relação também ao nosso cérebro. Então, a vitamina vai ver ali, fica aqui comigo que a gente já vai ver quais são os alimentos pra gente colocar em prática. Você já tá colocando eles em prática na nossa alimentação. Que eles têm bastante vitamina E concentrados. Boa? Então, a vitamina E é um deles. A vitamina C. Vitamina C a gente tá cansado de saber, né? Vitamina C a gente tem para tudo. Eu acho que a vitamina C é uma das mais conhecidas, né? E ela é considerada aqui, então, o antioxidante secundário. Boa? Que ela também, então, ajuda muito na saúde da nossa pele, como um antioxidante. Boa? Aí temos também a vitamina A.
Vitamina A, vamos ver quais são os carotenoides, que a gente já vai ver, então, quais são esses alimentos. Boa? Tem várias informações aqui, mas vamos focar no... Fala sobre outras ações também em outras partes do nosso corpo, mas vamos dar uma olhadinha focando nessa nossa parte da nossa pele. Pra gente ir pra prática, né? Uma das coisas que a gente fala bastante aqui nos nossos encontros, nos nossos conteúdos, é que saber o conteúdo é muito legal, né? A gente ter acesso às informações é muito legal. Mas às vezes a gente passa pelo que é chamado de obesidade de conteúdo, obesidade de informação. O que isso quer dizer? Quando a gente tem informação demais, quando a gente tem conhecimento demais, e a gente está colocando pouco na prática. Então, um acordo que a gente pode fazer já a partir de hoje é que também aqui a gente vai ter conhecimento compartilhado contigo. Mas a gente tem que fazer um comprometimento aqui entre tu e eu, entre nós dois. Legal? Que as coisas elas precisam ser colocadas em prática. E tu pode ter plena certeza que todas as coisas que a gente compartilha aqui são coisas que eu tenho certeza que tu já sabe. Eu tenho certeza que já tá no teu conhecimento, que tu já sabe que isso faz bem pra ti. Sabe, por exemplo, quando tu te sente, digamos que tu tá com um mal-estar, tu tá com uma dor de cabeça, tu tá com uma dor de estômago. Vamos e convenhamos. Isso é uma coisa interessante, que a gente pode começar a incentivar cada vez mais o entendimento do nosso corpo. Mas vamos uma dor de estômago. O que acontece quando tu sente uma dor de estômago? O que acontece com o teu apetite? Normalmente a gente reduz o apetite, a gente não tem aquela fome voraz de comer tudo que tá na nossa frente e aquela coisa de passa um comercial na TV e tu tem vontade de comer aquilo, né? Essa coisa se perde. Isso porque nosso corpo tá precisando repor energia, tá precisando concentrar. Então, se a gente simplesmente mete alimento pra dentro do nosso corpo, ele precisa de se, né? E agora, nesse ponto, não. Ele tá precisando resolver uma questão que tá ali latente, uma questão que tá acontecendo dentro do nosso corpo. Um outro ponto que a gente consegue perceber quando a gente não se sente bem é que tem alimentos que nos apetecem muito. Vê se isso acontece contigo também. Mas, normalmente, quando a gente não se sente bem, os alimentos que a gente mais tem vontade de colocar para dentro do nosso corpo são alimentos que a gente sabe, né? Então, se tu tá, por exemplo, com uma dor de estômago, alguma coisa que tá te incomodando, provavelmente tu não vai pensar em comer aquele alimento super processado, aquela bolachinha cheia de açúcar, aquele chocolate, por exemplo, ou uma pizza cheia de queijo, por exemplo. Provavelmente, naquele momento, a tua vontade vai ser mais leve, de comer uma fruta, de comer uma salada, de comer daqui a pouco uma sopa, alguns vegetais. Então, é um pedido natural que a gente consegue entender do nosso corpo. Às vezes, se sente bem, a gente acha que tá com as nossas asinhas, né, que nem um passarinho quando tá aprendendo a voar, eu sei tomar conta de mim, e a gente resolve fazer o que a gente bem entende, o que a gente acha que tá certo fazer, são os nossos 15, 20 minutos de prazer. As coisas ficam um pouquinho mais, né, complicadas no nosso corpo, quando a gente tem alguma coisa disfuncional, quando alguma coisa tá lá dizendo, ei, só um pouquinho, tô precisando de um pouquinho de atenção aqui, que é isso que serve a dor? Ei, alguma coisa aqui, nesse ponto aqui não tá bem certo. Tá com dor de cabeça? Então daqui a pouco tem várias coisas que daqui a pouco a gente não pode ter feito. Daqui a pouco a gente não tomou tanta água, daqui a pouco, nossa, não boa, daqui a pouco aquilo que a gente comeu tá incomodando lá no nosso estômago e tá refletindo aqui na nossa dor de cabeça. Ou um processo inflamatório, tá com, né, como chama? A inflamação aqui na cabeça, enfim. Sinusite. Obrigada, produção! Sinusite. Então, muitas dessas coisas, elas são, assim, vindas das coisas que a gente faz com o nosso corpo. Boa? E aí, quando a gente se sente nessa condição, a gente percebe que o nosso corpo, ele pede, ele suplica por alimentos mais saudáveis. Então, a gente precisa fazer esse trato, de que a gente precisa começar a prestar mais atenção e colocar bastante dessas coisas em prática. As coisas que tu já sabe, vamos colocar em prática, por isso que a gente foca muito nas receitas, por isso que eu gosto muito de focar contigo no como. Como que a gente pode colocar? Porque ter acesso a todas as informações é só a gente abrir o Google e a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas o que nos falta muito, muito é a prática. É alguém que te pegue pela mão e fale, não, vamos lá, eu tô contigo, vamos colocar em prática. Ó, tem tais receitas, agora vamos colocar isso em prática. Vamos aprender como que a gente come, como que a gente compra, como que a gente pode armazenar na nossa geladeira, por exemplo. E colocar principalmente isso em prática, não só para nós, mas também para nossa família. A gente precisa ter a ciência de que no momento quando a gente começa a mudar esses processos na nossa casa, a gente se torna um fator de transformação. Então pensa que tu pode ser o fator
tua casa, na tua família, começando por ti, tu pode começar a transformar não só a ti, mas também as outras pessoas que estão ao teu redor, se isso é uma das coisas que te motiva. Se tu gosta de pensar muito nas outras pessoas, nas pessoas que estão contigo, tu te preocupa com o bem-estar delas, dos teus filhos, dos teus netos, do teu cônjuge, dos teus pais, de pessoas idosas que estão perto de ti, pensa que tu pode ser um fator de transformação. E a partir disso, o que tu for vendo que faz sentido para ti, tu pode colocar em prática com essas pessoas também. E com isso a gente vai criando essa cadeia de coisas boas. Boa esse processo, que isso é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer e a gente pode utilizar de forma. Legal? Boa. Aqui um outro ponto também que fala é da clorofila. A gente também já vai ver alguns alimentos que são ricos em clorofila. Os polifenóis, que a gente tem um outro conteúdo aqui que fala bastante sobre eles, que são até citados aqui, mas a gente já vai ver mais deles. Sobre o café, vegetais, alguns cereais, massa de chocolate, o cacau, legal? Boa. Vamos lá para a parte que interessa, antes que nosso encontro aqui fique muito, muito comprido e te faça não continuar. Boa. Aqui a gente tem um quadro muito interessante que fala sobre alguns desses alimentos que mais contêm esses nutrientes, essas vitaminas que são muito legais para nossa pele. Lembrando que não é só para nossa pele, é sempre para o nosso corpo inteiro. Isso é o mais interessante, mais legal, né? Nunca beneficia só uma parte, beneficia sempre todo. Isso é muito sensacional. Vamos lá, vitamina E. A gente tem algumas nozes, sementes, alguns tipos de óleos e principalmente folhas verdes. Quando eu falo folhas verdes, vamos pensar, por exemplo, como a gente tem nafre, couve, o brócolis, inclusive, aqueles alimentos que tu for lá no supermercado, por exemplo, na parte de hortifruti, e tu perceber, é uma folha, é verde escura, é rica em vitamina E. É legal comer? Absolutamente. Vamos lá, dig in. Vamos e vamos. Definitivamente, ela não é só rica em vitamina E, ela é rica em várias outras coisas que ajudam muito no bom funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem aqui também outro exemplo: sementes de girassol, amêndoas, kiwi, manga, tomate. Todas coisas muito fáceis a gente encontrar no supermercado, é só a gente ir em qualquer supermercado. Legal. Aqui a gente também tem o grão de trigo. Então a gente também pode ver o trigo como aí. Tem opções de trigo que a gente pode comprar ele de uma forma mais integral, então, né, para colocar até em cereais, enfim. Mas essas são algumas fontes super ricas em vitamina E que a gente pode colocar na nossa alimentação. Vitamina C são todas as nossas frutas cítricas, mas a gente também tem alguns vegetais que fazem parte aqui. Acredite. Inclusive, temos o primeiro aqui, que é o pimentão vermelho. O pimentão vermelho é riquíssimo em vitamina C, olha que sensacional. Pode comer o pimentão vermelho também, focando na nossa vitamina C. Assim como, obviamente, a laranja, grapefruit, que é tipo uma toranja, o kiwi, o pimentão verde, então não é só o vermelho, mas o pimentão verde também. Brócoli, olha que sensacional, o brócoli também tem vitamina C. Morangos, tomates, melão e batatas. Acredite, batatas, as nossas queridas amigas batatas, que o nosso povo brasileiro ainda bem come bastante, mas pode comer mais, né? Começar a trocar muitos alimentos por batatas é sensacional. Um professor meu, o Dr. McDougall, é muito fã em batatas. E eu sou muito fã de batatas também. E é interessante porque ele sempre fala que se fosse para perguntar para ele quais alimentos ele mais, se fosse para escolher uma categoria de alimentos que ele definitivamente escolheria para fazer a base da alimentação dele, ele escolheria batatas. E eu tô por dizer que eu acho que eu também, ao invés de arroz ou qualquer outra coisa, eu também escolheria batatas. Porque dá para fazer tudo com batatas, né? São muito sensacionais. Boa. Vamos continuar aqui. Vitamina A. Então, aqui também tem as folhas verdes, laranja, todos os alimentos, as verduras, os legumes que são amarelos e algumas frutas também. Então, a gente tem aqui cenoura, brócolis, olha só, também tá na vitamina A, que interessante, porque ele entra aqui nessa categoria aqui dos alimentos, né, verdes, dos crucíferos, como a gente chama. Aqui, melão, moranga, tomate, legal?
E a clorofila. Lembra que a clorofila é um componente muito forte, muito presente em alimentos verdes. É o que dá a cor, é o que do verde. Então, todos lá, por exemplo, aqui couve, por exemplo, espinafre, por exemplo, todos aqueles rúcula, enfim, todos os alimentos que são verdes, que têm a cor mais intensa verde, são alimentos que são ricos em clorofila. E a clorofila faz muito, muito bem para nossa pele. Não só para nossa pele, para todo o nosso corpo. Enfim. Essa tabela aqui, presta atenção, a gente pode fazer um conteúdo mais focado nela. Vou ver se eu passo ela também como um artigo para o nosso blog, para que tu tenha esse acesso em mãos nas próximas vezes que tu for fazer as suas refeições. Mas tem aqui, a gente tem o método de cozimento, se perde ou se não, se ganha ou se não tem nenhuma diferença na capacidade antioxidante do alimento. E quais são os alimentos que dentro desse método de cozimento pode ter as maiores perdas de antioxidantes? Legal? Tem uma ideia que é um pouco controversa, que diz que, quando a gente come alimentos de origem vegetal, a gente precisa comer eles sempre crus, porque eles têm mais nutrientes, têm mais antioxidantes. E essa tabela aqui tá aqui para desmistificar isso, para provar que não necessariamente. Tem alguns alimentos que se beneficiam, que é melhor a gente não colocar eles em altas temperaturas, ou colocar eles em métodos de cozimento diferentes, e tem outros que, muito pelo contrário, elas que são que ou eles não perdem antioxidantes, ou eles não perdem vitaminas, ou muito pelo contrário, eles ganham. Então, eles aumentam a capacidade benéfica no nosso corpo. O tomate. O tomate, por incrível que pareça, se tem a mania, o costume de comer tomate só na salada, na versão crua, saiba que tu pode aumentar a capacidade do tomate, aumentar a capacidade de licopeno no teu corpo, aumentar todo o benefício que o tomate traz para o teu corpo, a proteção que ele traz. O tomate é um super alimento que protege contra o câncer. Saiba que tu pode aumentar essa capacidade dele colocando ele num molho, apenas colocando ele numa temperatura. Se tu fizer tomate refogado, se tu fizer um tomate dentro de um molho, se tu fizer ele daqui a pouco com outros legumes, outras verduras no forno, por exemplo, se tu fizer tomate recheado. E aí tem uma vasta opção de receitas que a gente tem usando o tomate, mas o tomate é um dos alimentos que a gente já pode começar aqui dizendo, usando ele como exemplo, que ele é um dos componentes do tomate, ele aumenta quando a gente coloca ele em altas temperaturas, quando a gente coloca ele em algum método de cozimento. Legal? É muito melhor que cru. É ruim comer cru e eu não deveria comer cru? Não tô falando isso. Ele continua sendo muito bom. Show? Então, comer ele na salada também continua sendo muito bom. Mas se é para escolher qual é o melhor é quando a gente coloca ele em alta temperatura, quando tu coloca ele num molho, quando tu coloca ele com outros, né, num refogado, enfim, da forma como tu gosta. Legal? Boa. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, quais alimentos a gente pode... É um yes, é um sim, vamos fazer dessa forma, é legal, esses são legais, e outros que, não, esses aqui são melhores quando a gente consome eles de uma outra forma. Legal? Quando a gente coloca para cozinhar para cozinhar, boiling, né? Para ferver. Beterraba, alho e vagem, a gente pode colocar eles sim para ferver, para cozinhar. Eles não vão perder, eles vão continuar com a mesma capacidade de antioxidante, ou eles vão inclusive aumentar a capacidade de antioxidante. Então a gente pode sim. Então, se tem uma dúvida lá entre, eu posso fazer a beterraba ralada lá, crua na salada, ou eu faço ela cozida? Se a dúvida se tu opta pelo melhor, faz ela cozida, que vai aumentar a quantidade de antioxidantes, vai estar legal, não vai perder em nada, vai estar legal, muito bom. Só lembra que tu não precisa deixar lá cozinhando uma grande quantidade de tempo, não precisa ser tão longo, tá? Tu pode fazer até que o momento que ela fique macia, no momento depois disso tu já pode desligar, e a água que tu usa para ferver a beterraba, tu pode reaproveitar necessariamente jogar lá fora. Dá pra guardar, por exemplo, para cozinhar um arroz, vai ficar com uma cor diferente, vai ficar legal. Tu pode usar, por exemplo, para refogar, ao invés de colocar água para refogar os teus alimentos, né? Lembra que a gente fala lá sobre a gente utilizar outras formas para refogar e não o óleo?
Em todas as vezes que a gente conseguir, essa também é uma das técnicas, a gente tem a água do cozimento dos vegetais, dos alimentos, para refogar outros. Legal? Então, é uma coisa da gente reaproveitar. Quais alimentos que não são assim tão adequados para a gente colocar em alta fervura? Pimentões, como a gente tem aqui. Espinafre, apesar do espinafre ter um asterisco, que eu já vou falar sobre ele. Couve-flor. E Swiss chard. Swiss chard é um... Ai, não me lembro em português, mas ele é um... É como se fosse... Pra ser bem sincera, eu não tenho o costume de ver ele no mercado. Mas é como se fosse as folhas da beterraba. Tem a beterraba, que nasce debaixo da terra, e a gente tem as folhas da beterraba. Esse Swiss chard, ele é um alimento que é bem típico do hemisfério norte, então é muito mais fácil de no hemisfério norte. Aqui no Brasil, eu preciso ser sincera aqui, eu nem me lembro o nome dele em português. A selga. Obrigada, produção. Temos uma produção muito, muito boa aqui. Boa? Boa. Se bem que a selga, ela aqui no Brasil, ela tende a ser mais verde, né? Essa Swiss chard, se tu for... O Swiss chard, ele é colorido. A gente tem vermelho, a gente tem roxo, a gente tem verde também. O caulezinho. Mas ele é muito bonito. Ele é muito gostoso também. Se tu encontrar, lembra que ele é um bom alimento. Como eu disse do espinafre, a gente vai ver que a gente algumas outras formas de cozimento do espinafre que beneficiam o espinafre. E o espinafre, a gente precisa ter uma coisa em mente. O espinafre, ele é bom a gente maneirar um pouco no consumo dele, tá? Ele tem um componente que ele pode, às vezes, que a gente come ele em excesso, se tu o espinafre todos os dias, por exemplo, e principalmente ele cru, ele tem um componente que às vezes ele pode... O que ele acontece? Ele bloqueia, às vezes, a absorção de outros nutrientes. Então, o espinafre ele é definitivamente um alimento legal pra gente comer todas as semanas, mas comer com uma consciência de que, se eu comi 2 vezes na semana, e uma delas foi crua e outra delas foi cozida, foi, né, por exemplo, ver na panela de pressão, por exemplo, junto, digamos que numa sopa, alguma coisa assim, o espinafre já vai ter perdido muito desse antinutriente. Então, isso é uma coisa interessante. Se tem o costume de comer o espinafre como salada, e com uma grande intensidade, né, com uma grande frequência, pensa nisso. Faz ele em alta temperatura, ele num refogado, por exemplo, ou mistura com arroz, quando o arroz estiver terminando, alguma outra técnica, no forno, né, um soufflé, por exemplo, do que só comer ele cru. Porque ele tem esse antinutriente que é interessante a gente ter em mente. Mas o que a gente tem aqui que a gente pode utilizar na panela de pressão, por exemplo? A gente tem o brócolis, a gente tem o alho, a gente tem o espinafre, a gente tem o celery, que é o aipo. A gente também encontra ele aqui no mercado. Ele não é tão comum assim na nossa alimentação, né? Mas ele é bem interessante. O aipo, a gente prepara ele da mesma forma como quando a gente for refogar que a cebola e o alho. Então ele é bem interessante, ele tem um sabor diferente, a gente precisa sim se adequar um pouco o nosso paladar, mas ele é muito legal, inclusive para fazer alguns sucos. É a forma como a gente mais vê, mas eu acho que ele é muito melhor quando a gente coloca ele em altas temperaturas. Como tu bem pode ver, ele está sempre aqui na categoria de quando a gente coloca ele em algum método, ele não aparece aqui, de que ele perde nutrientes. Então, ele é um bom alimento para a gente misturar nas nossas outras refeições. Legal? Quais alimentos não são interessantes a gente colocar na nossa máquina de pressão, na nossa panela de pressão? Pimentão e, de novo, a acelga. Legal? A acelga, então, ela é bem sensível. É legal a gente comer ela como uma forma de salada ou fazer ela brevemente refogada num pouquinho de água, muito rapidinho, só para ela ficar um pouquinho mais macia e tá bom. Quais são os alimentos que são bem interessantes a gente usar no forno, para assar? A gente tem de novo aqui, colocar o aipo, aspargos, brócolis, berinjela, a vagem, o poró, cebola e ervilha. Então, todos esses elementos, eles ganham se a gente coloca eles em alta temperatura. Uma das formas que eu acho que são muito legal a gente pensar que a gente pode ganhar tempo quando a gente usa dessa forma, é se tu precisa fazer uma refeição, separa lá, coloca no teu forno uma forma cheia de verduras, não, de legumes, né? Eu falo verduras porque eu lembro de vegetables. Mas coloca lá brócolis, berinjela, tu coloca
ó, tu coloca daqui a pouco beterraba, cenoura, couve-flor, e tu faz uma forma com eles. Tu pode temperar com, por exemplo, páprica defumada, orégano, enfim, a forma como tu achar e tu coloca para assar. Eu sempre digo que a forma como a gente, o método de cozimento que a gente escolhe, ele também muda, ele também final do alimento. Então a beterraba cozida tem um sabor, quando a gente assa ela tem outro sabor, quando a gente coloca ela na grelha, ela vai ter outro sabor. Legal? Qual que não é tão legal assim quando a gente coloca que pode perder, que ele realmente na vitamina C que ele perde, é o pimentão. Mas eu tenho uma outra. O pimentão, por exemplo, tem muitas pessoas que preferem comer pimentão assado. E eu entendo, ele fica com um sabor muito bom, fica com um sabor realmente muito diferente. Se a tua única forma de comer pimentão é ou de alguma outra forma de método de cozimento, vai firme, que ele pode perder antioxidantes, ele pode perder alguns nutrientes, mas ele não perde tudo. É melhor a gente continuar comendo, mesmo que ele perca um pouco, do que não comer. Então, por exemplo, o pimentão. Se tu gosta do pimentão que é o vermelho, se tu gosta do amarelo, se tu gosta do verde, se tu gosta de todos, vê a forma como tu mais gosta de comer ele e não te estressa. Aqui é uma questão de escolha. Se tu gosta de comer das duas maneiras, e eles estão na tua alimentação de ambas formas, que se a gente escolhe colocar eles em algum método de cozimento, ele pode ganhar, ele pode se beneficiar ou não. Então é uma escolha que a gente pode fazer, tá? Eu vou optar por esse daqui porque eu tenho mais nutrientes. Se eu optar por outro, por outra forma, por exemplo, pode ser que ele perca um pouco. Legal, tenho essa consciência. Mas se a única forma que tu gosta é quando tu faz ele de uma determinada forma, nem te estressa em relação a isso. O importante é realmente ele estar na tua alimentação. Legal? E isso acontece então com o pimentão. Se tu prefere, eu particularmente acho o pimentão sensacional, muito melhor é colocado numa receita, quando ele é colocado em algum método de cozimento, do que cru. Preciso ser bem sincera. Sei que ele perde nutrientes, sei que ele perde antioxidantes, sei. Faço isso com consciência. Mas é a forma como é bom, como eu acho que é melhor de comer. Em relação ao paladar, tá tudo certo. Pelo menos ele tá na alimentação. Pegou o código. Legal. Boa. Microwaving, colocar no micro-ondas. Muitas pessoas entram nessa contradição em relação ao micro-ondas. O que a ciência nos mostra? Que o micro-ondas, ele não é maléfico. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa usar os utensílios certos para lidar com micro-ondas. Então, pensa que plásticos de todas as, né, de qualquer maneira, de qualquer forma, quando ele não é próprio para o micro-ondas, ele não é legal para ser colocado no micro-ondas. Então, o utensílio que tu for utilizar, tenha certeza que ele é próprio para o micro-ondas, para que nenhum componente daquele material, daquele plástico, ou daquele outro utensílio, por exemplo, não vá para o teu alimento. Isso que a gente precisa ter em mente. Legal? Mas no micro-ondas ele pode sim, ele pode ser utilizado quando ele é utilizado de uma forma certa, com um utensílio certo. Isso inclusive a gente pode trazer alguns estudos que mostram, que falam sobre micro-ondas, porque muitas pessoas entram nessa dúvida, legal, eu posso usar micro-ondas ou não posso? Ele tem essa controvérsia. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o que vai mostrar muito mais se o micro-ondas é bom ou não é o que a gente está colocando para dentro dele em relação ao utensílio. Então, tenha em mente, isso é uma coisa bem interessante, que o utensílio que a gente coloca lá para colocar no micro-ondas, que vai pegar aquela temperatura, que vai pegar aquelas ondas, ele precisa ser compatível com o micro-ondas. Isso é muito importante. Boa? Então, quais que quando a gente faz eles, quando a gente prepara no micro-ondas, quando a gente cozinha no micro-ondas, quando a gente prepara em alguma outra refeição, quais que eles podem, inclusive, ganhar em relação aos nutrientes? Aqui a gente tem, de novo, o aipo, a gente tem a beterraba, o brócolis, a cenoura, a berinjela, o alho, de novo, as vagens, por exemplo, o alho poró, o milho e a ervilha. Legal? Aqui, de novo, entramos com pimentão e agora esqueci de novo da selga. Legal? São só esses? Não, são só alguns exemplos, né? A gente tem muitos outros alimentos que só não estão citados aqui, mas pensa que a família ela entra. Então, por exemplo, o brócolis. Se o brócolis entra aqui, provavelmente a couve-flor entra também. Onde tem a couve-flor e não tem o brócolis entra também, são da mesma família. Onde entra, por exemplo, a ervilha, provavelmente a gente pode colocar outros legumes, tá tudo certo. Legal? Onde entra o alho,
provavelmente entra o alho poró, são da mesma família, então a gente pode fazer eles da mesma forma também. Então isso a gente também pode ter em mente. Legal? O que a gente pode colocar aqui na grelha, que vai dar certo, que vai continuar bom, tanto na grelha lá, se tem aquelas com carvão, se são com madeira, ou até mesmo na grelha, nas elétricas, legal? O aipo, a beterraba, a couve-flor, a berinjela, são alimentos que resistem, que mantêm os antioxidantes ou inclusive aumentam. E, de novo aqui, presença marcada, o pimentão. Lembrando de novo que se tu gosta muito de comer o pimentão dessa forma, não tem problema algum, pensa que o principal é ele estar na tua alimentação. Eles podem ter uma perda de antioxidantes, de nutrientes, mas não vai zerar. Tu não vai perder, comer nada, não vai aproveitar nada. Tu vai, com certeza, aproveitar muitas coisas desses alimentos. Então, tu precisa ter eles na tua alimentação, seja da forma como for. Isso é só uma questão de escolha. Legal? E aqui, de fritura, apesar de eu não ser uma adepta da fritura, né? A gente até tem falando sobre isso, sobre a diferença de quando a gente frita, por exemplo, alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. Tem uma grande diferença e eu te aconselho muito que tu vá lá no nossos artigos verificar isso. Se tu tem o hábito de fritar coisas que são de origem animal. Tem uma grande diferença em relação à nossa saúde, a riscos de câncer, enfim, nessa diferença. No artigo também é legal porque ele explica o porquê também, se tu tem esse interesse em saber. Mas mesmo assim, mesmo que a gente frite vegetal, a gente continua fritando. E o fritar não é interessante. Então, apesar de ter aqui, eu nem vou focar muito nessa parte aqui, mas, enfim, aqui a gente tem o aipo, a beterraba, o alho, o milho, a cebola. E, de novo, o que não é aconselhado é a selga. Mas, realmente, eu aconselho bastante que tu vá e verifique essa informação que eu compartilhei contigo. Lembra que aqui, pra gente finalizar o nosso encontro de hoje, que eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui falando juntos, a gente falou sobre os né, que são uma outra categoria que também ajuda bastante na nossa saúde da pele. Então vamos lá para um outro estudo que eu separei, que ele também fala sobre os alimentos vindos de origem vegetal, legal, e também está ligado aqui ao declínio cognitivo, ligado também ao envelhecimento, né? E vamos lá para a parte que fala, vê que ele sempre traz muita informação, né? E é bem interessante quando a gente lê todas essas informações. Mas nesse estudo aqui, em alguns elementos que eles trazem que são interessantes, que são fontes ricas nós, que ajudam na nossa cognição e também ajudam no processo anti-envelhecimento, né? Para que a gente consiga reverter. Aqui fala sobre alguns sucos de frutas. Então, sucos de frutas, por exemplo, de laranja, pomegranate, a romã. Então, o foco principal aqui que os polifenóis têm, por exemplo, são das frutas vermelhas. Então, a gente vai ver aqui embaixo, por exemplo, que a romã, ela é uma altíssima concentração, muito mais rica em antioxidantes vindos desses polifenóis, que, por exemplo, o vinho tinto, ou o suco de mirtilo, por exemplo. Então, se tu tem acesso a uma árvore de romã, que aqui no Brasil a gente tem essa benesse de poder ter, ou se tu encontra ela, ou se tu encontra, por exemplo, um suco concentrado de romã, saiba que ela tem uma altíssima concentração desse polifenol e ela vai fazer super bem para nossa pele, definitivamente. Aqui ele fala sobre várias outras coisas. Cerejas também são alimentos muito ricos. A gente consegue ver que são a concentração principal desses polifenóis está em todas as frutas que têm uma coloração mais escura. Então, se tu pensa dessa forma, pensa que todos aqueles alimentos de cor mais escura que tu for colocar, por exemplo, cor vermelha, digamos que uvas, uma coloração mais vermelha, cerejas, ameixas, morangos, mirtilos, amora, por exemplo, framboesa, são alimentos que são ricos em polifenóis e que eles fazem super bem. Legal? Para nós, esse é o teu foco. Aqui a gente entra até os berries, que são as frutas vermelhas, falando mais sobre eles agem no nosso corpo. O que é interessante aqui é que quando eu estava lendo agora para conseguir fazer esse nosso encontro, ele fala em todas as partes eles dizem que esses sucos, essas frutas, elas foram colocadas em um momento específico, mas com uma sequência.
Então, com uma ingestão consistente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 5 semanas, por exemplo, onde as pessoas elas tomaram esses sucos. Aqui ele cita esse Nurses Health Study, que é um dos maiores estudos que já foi feito pela Universidade de Harvard, que foi feita com enfermeiras. Então, esse estudo aqui, ele é um estudo muito base para tudo que a gente sabe hoje sobre alimentação, sobre o estilo de vida nesse sentido. Então, ele é bem interessante citar esse estudo. E aqui ele fala sobre os morangos e sobre os mirtilos, sobre os blueberries, que está muito associado com o declínio mais devagar na cognição e na memória entre mulheres mais velhas. Então, esses alimentos está muito bem associado com um declínio mais reduzido, um declínio mais devagar. Então, pensa que as frutas vermelhas são super boas, são riquíssimas em antioxidantes e são alimentos muito legais para que a gente consiga colocar na nossa alimentação. Tem uma ótima fonte que é comprar essas frutas vermelhas congeladas. A gente consegue ter acesso a elas durante o ano inteiro, elas são mais baratas, elas são colhidas também num ponto de maturação, então o sabor delas é realmente um doce da natureza, é sensacional. E a gente pode, inclusive, se tu tem acesso, quando tá na temporada, né, que são alimentos que são de temporada, quando tá na temporada, tu tem acesso, compra e congela. Tu não precisa nenhum, é só tu lavar elas, deixar elas secar um pouquinho, colocar dentro do freezer, dentro de um pote bem fechado, dentro de um saco bem fechado, enfim, que facilite o teu uso depois. E tá feito o negócio. Tu pode utilizar e ter essas frutas vermelhas, essas frutas a teu dispor durante o ano inteiro. Legal? Um outro elemento aqui é o cacau. Então, o cacau também é um super alimento que, inclusive, ajuda na nossa cognição. Então, tem várias coisas interessantes em relação ao cacau. A gente fala bastante sobre o cacau também, e o que a gente precisa ter em mente é que, se a gente for comer um chocolate, procura aquele chocolate que tenha maior concentração de cacau. Quando é 70%, quando é 85% de cacau. Legal? Quanto mais cacau tiver, se tu busca por chocolates dessa maneira, procura esses que têm mais cacau. Os outros, eles são só açúcar, são só leite em pó, enfim, esses não são os mesmos que a gente está falando aqui, legal? Esses são os outros tipos de chocolates, são os chocolates processados, a gente aqui está falando sobre cacau. Uma forma muito interessante da gente ter o cacau na nossa alimentação é quando a gente vai lá numa casa natural ou até mesmo no supermercado e compra o cacau em pó. A gente tem uma receita muito interessante agora. Frio, é sensacional tomar. Tu pode preparar ele para família, tu pode preparar ele para crianças, as crianças vão adorar também. Mas tu faz uma mistura de chocolate quente que tu pode deixar pronto no armário. E ele vai cacau. Então, se tu procura por uma receita de chocolate quente que seja mais saudável, que realmente seja uma receita de chocolate quente que tu não tem medo de colocar para tua família, de dar para os teus filhos ou para os teus netos, pensa que tem essa receita, tá lá no nosso site, claudiachatz.com. Nas redes sociais, a gente encontra esse conteúdo, então dá uma pesquisadinha ali, tu vai encontrar. E aqui tem de novo, um estudo comparando em 4 semanas, depois também em 12 semanas, e em conforme a gente foi, conforme esses estudos foram vendo que as pessoas elas mantinham essa constância de consumo, melhores foram os resultados. Que tu pode colocar o teu cacau lá, misturar com o teu leite, fazendo essa receita de chocolate quente, sensacional agora. Tu colocar o cacau, por exemplo, na tua aveia que tu prepara de manhã, então se tu gosta de comer aveia, como a gente já mostrou nos nossos conteúdos aqui também, é uma ótima forma de colocar em prática, mistura com a tua aveia, fica sensacional, é como se estivesse comendo sobremesa no teu café da manhã, com a consciência de que tu tá fazendo uma coisa muito boa pra tua saúde. Legal? Então pensa nisso também. Os 2 elementos que a gente pode colocar em prática, café e chá. Chá aqui, chá verde. Chá verde também é um super alimento, chá verde, muito sensacional. Lembrando que essa categoria aqui tem cafeína. Então, tenta tomar até máximo 3 da tarde para que isso não afete teu sono. E o ideal é que de uma xícara até no máximo 2 xícaras, que a gente não passe disso. Aqui entra uma questão de a gente precisar realmente ter a consciência do que é bom para nós, né? Se tu não é uma pessoa que gosta de beber café, não sente que o café faz bem para ti, não tem problema nenhum.
chá verde, por exemplo, pode ser que seja um efeito contrário. O chá verde é sensacional, tem muitos estudos que mostram que ele tem uma ação protetora do nosso corpo contra tipos de câncer. Ele ajuda nessa questão antioxidante, faz super bem para nossa pele. Inclusive, chá verde é um chá que tu pode fazer um concentrado de chá verde e passar direto na tua pele. Por exemplo, se tu compra o chá verde em sachêzinho, tu pode colocar ele numa água, temperatura normal, deixar ele ficar úmido e tu pega o chá passa na tua pele. Tem efeitos também. Tem estudos que falam sobre isso, bem interessante. Então, tenha isso em mente, o café e o chá verde. Eu gosto muito do chá verde, é um chá que vale bastante a pena ter na nossa casa. Nuts, que são nozes. Aqui ele fala sobre algumas nozes principais. E a gente tem as nozes chilenas, onde está aqui eu vi. Aqui fala sobre Brazil nuts, que são as nossas... sobre as nossas nozes, que normalmente são as nozes chilenas, que a gente tem acesso aqui no Brasil. Então, são alimentos legais. Lembra que a gente fala bastante sobre as nozes. Aqui também, ó, aqui, among nuts. Então, as nozes chilenas têm a maior quantidade de polifenóis, depois disso as castanhas do Pará e depois as amêndoas. Mas aqui é uma coisa em mente, que as nozes, a gente não come elas assim no guti-guti. O mais interessante, vou te ensinar, a forma mais interessante de tu comer nozes é uma delas, com outros ingredientes. Tu pode picar essas nozes e colocar numa tigela de salada que tu tiver. Ou tu pode polvilhar ela numa sopa, por exemplo. Ou tu pode colocar ela daqui a pouco como ela bem picadinha em cima de uma massa, por exemplo, que tu for fazer uma massa integral. São ótimas formas. Se tu gosta de comer ela como uma forma de snack, lembra de uma outra coisa. Tu pode pegar elas e um punhado menor que a tua palma da mão. Legal? A gente não tem necessidade de comer mais nozes. O que a gente precisa ter em mente é que as nozes, elas são viciantes. Quando a gente come uma noz, é difícil a gente querer parar. Então, por isso que a melhor forma é quando a gente pega na palma da nossa mão, quebra elas e coloca elas em cima do nosso prato. Porque assim a gente vai comer com outros, ter a nossa dose lá de óleo, né, de oleaginosas saudáveis, a nossa fonte legal de gordura, mas não vai ser aquela coisa, aquela compulsão que quando tu vê, tu já tá saturado de nozes, né? A castanha do Pará é uma que tem até um estudo que cita um caso de uma mulher que ela teve intoxicação por castanha de Pará. Ela foi limpar a casa, fala bem assim no estudo, ela foi limpar a casa e ela tava lá comendo a castanha do Pará e ela castanhas do Pará, não me lembro agora o número exato, mas ela comeu muitas castanhas do Pará e ela passou mal, ela teve intoxicação por castanhas do Pará. A castanha do Pará tem muito selênio, e o selênio, para ter uma ideia, a gente precisa comer uma castanha do Pará, no máximo 2 por mês, para a gente conseguir cumprir com a nossa quantidade de selênio que o nosso corpo precisa. O selênio é um nutriente do cérebro. Mas a castanha do Pará, ela é tão forte, tão rica nesse nutriente, que a gente precisa de uma, duas no mês. Tem gente que fala um dia. Tem outros estudos que falam que é uma por mês. Eu vou na uma por mês porque eu acho que realmente ela é muito concentrada e ela é melhor nessa parte de uma por mês. Mas enfim, tem gente que fala que é uma por dia. Tem esses vários estudos que demonstram que é uma, duas por. Eu prefiro na abordagem do mês, mas enfim. Pra gente finalizar, tem essa parte aqui eu acho que ela é importante a gente falar pra gente sumarizar o que a gente falou hoje. A nossa alimentação ela é sensacional, definitivamente. O que a gente coloca para dentro do nosso corpo é o que nos alimenta. Mas não é só isso que importa. Então é um conjunto de várias outras coisas. E se pensa no que tu aplica hoje na tua vida e pensa no que tu pode ir melhorando. E vai por partes, né? Lembra que a gente fez um acordo lá no começo que agora a gente ia ter uma grande conhecimento, mas esse conhecimento ele só vai fazer sentido se ele for colocado em prática. Obesidade de conhecimento, a gente fica com sobrecarga de conhecimento, a gente não sabe o que fazer com isso. Então, vamos quebrar essa parte, vamos colocar em prática alguma coisa que tu possa dizer para ti mesmo agora, legal? O que eu achei de mais interessante nesse nosso encontro foi isso, e é isso que eu vou colocar em prática agora nessa semana. Show? Então, pensa, um dos pontos, qualidade do teu sono, tu tá dormindo, qual é a forma que tu levanta, qual é a a rotina que tu tem para ir dormir. Isso impacta muito na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Aqui no canal a gente tem conteúdo que a gente pode ir da melhor forma para a cama, como que a gente pode da melhor forma acordar de manhã. Então tem para os dois.
dá uma olhadinha lá, porque a gente tem esses 2 conteúdos falando já. Descanso. A gente tem que ter em mente que nossa mente descanso. Uma coisa interessante, a gente não consegue descansar com o celular na mão. Internet é legal, mas às vezes ela nos tira do descanso. Quando tu for descansar, descansa. Quando tu for fazer outra coisa, tu faz outra coisa. Mas na hora de descansar, desliga a TV, desliga o celular e descansa. Porque dessa forma, realmente, teu corpo vai se recuperar e tu vai ver que teu tempo de descanso vai poder ser, inclusive, menor. Então, quando for descansar, descansa. Show? Atividade física, segunda linha, physical activity, também muito importante. Assim como a gente precisa descansar, a gente também precisa de movimento físico. Isso faz parte, a gente precisa movimentar o nosso corpo. Legal? Então, tudo isso envolve definitivamente. A gente também tem, não fala aqui, mas conexões ativas, fazer parte de um clube, fazer parte de um lugar onde a gente encontre pessoas que estão na mesma busca que nós, pessoas que estão com o mesmo propósito, que possam nos auxiliar nessa nossa caminhada e que a gente também possa auxiliar elas na nossa caminhada também. Então, fazer parte de ter uma conexão forte, de uma boa comunidade, pessoas que estão no mesmo propósito que tu, muito legal. A gente tem nosso Clube Reset. Posso falar mais dele nos nossos próximos encontros, mas ele é o nosso clube onde a gente realmente tem essa nossa comunidade. No nosso canal do Telegram, a gente também tem um lugar onde a gente tem esse contato mais junto. Então, é legal. Vamos pensar nesses pilares que faz parte da nossa alimentação, mas também nós somos um todo, como a gente sempre diz. Legal? Então, o que tu pode colocar em prática já hoje? Pensa aí para ti, daqui a pouco escreve aqui para mim. O nosso encontro está vindo para o final, nesta nossa. Mas, enfim. Boa? A gente se vê então na nossa próxima segunda. Amanhã temos live novamente. Temos nosso encontro normal, das 14 horas. Eu te vejo, te espero. E a gente se vê então amanhã. Boa. E na nossa próxima segunda a gente volta com mais conteúdos nessa base aqui. Eu espero que deixe os seus comentários. Fala o que fez sentido para ti aqui, se isso te ajudou de alguma forma, vai ser muito legal para que a gente consiga deixar cada vez melhor esse nosso projeto. É um projeto de 10 vídeos, vai depender também do retorno que vocês derem. Se vocês acharem que é um conteúdo muito legal, que está realmente de uma forma a gente consegue daqui a pouco aumentar esse nosso projeto. Vamos ver. Legal? Para vocês, para que a gente consiga realmente fazer, né, esse transbordo, que a gente consiga conhecimento que a gente tem com vocês e que isso tudo faça bem para todos nós. Boa? Eu desejo uma ótima noite, muito legal te ter aqui comigo e a gente se vê então no nosso próximo amanhã. Legal? Te espero na nossa próxima live. Boa? Até lá então. Até mais. Uma ótima noite.